Graça e paz a todas. Bom dia, Deus abençoe. Bom dia, Isabel. Deu certo, glória a Deus. Bom demais. Tá sem áudio. Graça e paz, eu consegui entrar agora, mas vou precisar sair daqui a pouco, mas não quero perder pelo menos o começo, até onde eu puder ficar. Bênçãos e paz para todas. Amém. Então, se puder orar para a gente começar, orar pela Rosângela. Sim. Santíssimo Senhor, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Pai de amor que nos ama com graça e bondade infinita. Aqui, reunidas, embora geograficamente longe, cada uma de nós estamos diante do teu trono como ombro a ombro, para te pedir perdão pelas nossas faltas, pedir a tua proteção, a tua direção e de uma maneira muito especial, que o teu Santo Espírito use a tua filhinha Rosângela, ungindo os lábios dela, a mente, o coração, para que ela continue sendo usada por teu Santo Espírito. E abre a mente, o coração de cada uma de nós que aqui estamos, para estarmos em conexão contigo e receber as bênçãos da palavra que ela irá trazer para cada uma de nós. Abençoa cada família, cada lar, cada necessidade, porque tu és um Deus de amor e que supre cada uma das nossas necessidades de acordo com a tua sabedoria e bondade, no teu tempo, mas o Senhor jamais se esquece de nós. Fica conosco nesta hora, te rogamos estas bênçãos com o perdão das nossas faltas e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigada. Rosângela, obrigada por ter aceito mais uma vez o convite, né? Eu que agradeço. É um prazer poder estar aqui. A paz do Senhor Jesus a todas. Obrigada pela oração, irmã Isabel. Que voz maravilhosa, mansa. Oração direto do céu. Deus abençoe grandemente. Louvado seja Deus. Eu sou grata por estar aqui mais uma vez, louvando, bendizendo e falando do nosso Deus. Aquele que é o mesmo, que continua fazendo milagres nas nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler em Neemias. Neemias capítulo 1. Louvado seja Deus. Neemias 1, eu vou ler o 2, versículo 2, versículo 3. Amém? E veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimada a fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. E eu creio que, assim como o Senhor falou comigo, vai falar com cada uma de vocês. E a primeira lição que nós aprendemos aqui com Neemias, nessa situação, é o altruísmo. O que seria o altruísmo? O altruísmo, ele é quando a gente se preocupa com o próximo. É quando a gente sente a dor do nosso irmão. É se colocar no lugar do nosso irmão. E foi isso que Neemias fez. Neemias estava bem, trabalhando no palácio, trabalhando para o rei como copeiro. Naquela época, um copeiro, ele era uma pessoa muito íntima do rei. Porque tudo que o rei ia comer ou beber tinha que passar pelo copeiro. Então, era uma pessoa muito íntima. Era uma pessoa que ela tinha que estar ali diretamente com o rei. Neemias, ele tinha uma vida boa. Neemias tinha sua família, morava ali no palácio, tinha tudo o que precisava. Mas quando o seu irmão chegou, a primeira coisa que ele perguntou, como está nosso povo?
Como tá nossos irmãos? Como tá todo mundo? E aí seu irmão contou para ele que o muro tinha sido derrubado, que as pessoas estavam sofrendo, que uns estavam em cativeiros e os que não estavam em cativeiro estavam passando fome, a situação estava complicada. E Neemias foi orar. Neemias, ele foi jejuar e orar diante da presença de Deus. E aí ele conversou com o Senhor, e o Senhor permitiu que ele fosse até aquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi falar com o rei, para pedir permissão para o rei. Mas como ele já tinha falado com o Todo-Poderoso, o Senhor já tinha tocado no coração do rei. Porque tudo que nós vamos fazer, se nós primeiro buscarmos o nosso Pai, o nosso Rei que está nos céus, e ele confirmar a sua ida, e ele confirmar o que você tem que fazer, você pode ir, porque ele está contigo. Muitas das vezes, quando a gente está bem, a gente para a nossa vida, o nosso mundo ali na nossa família, tá tudo bem, eu tô bem financeiramente, eu tô bem espiritualmente, eu tô bem de saúde, então por que eu vou me preocupar com os outros? Será que nós estamos certos de pensar assim? Será que foi isso que Deus fez? Quando ele pegou seu único filho que ele tinha e mandou aqui na terra para passar tudo que passou por nós? Havia necessidade dele mandar seu único filho aqui? Seu filho estava bem lá no céu com ele, estava tudo ok, estava tudo... Mas o Senhor parou tudo para mandar o filho dele aqui para nos ajudar. E primeira lição que nós aprendemos aqui com Neemias, nós temos feito a nossa parte? Nós temos olhado para o lado para ver como nosso irmão está? Ou será que nós temos cuidado só das nossas vidas e deixado que tantas pessoas que precisam de ajuda, de um abraço, de uma palavra amiga? Será que nós temos feito a nossa parte como Neemias fez? Porque é fácil a gente julgar. Porque na maioria das vezes, quando alguém vem falar alguma coisa de alguém para nós, o que nós fazemos? Julgamos. E a palavra do Senhor, ela nos diz, examine-se o homem, pois, a si mesmo. Em nenhum momento a palavra diz para a gente examinar o nosso irmão, não. Cada um examine-se a si mesmo. Neemias, ele parou tudo. Ele foi para aquele lugar. Ele sabia o que esperava ele. Mas ele não se preocupou com isso, porque ele queria ajudar aquele povo, porque ele sabia que o povo era o povo dele, que aquele povo precisava de ajuda. Neemias, ele se humilha diante de Deus, ele chora, ele pede perdão pelo aquele povo, ele pede perdão por ele mesmo, e ele vai para aquele lugar, limpo diante de Deus. Porque todas as vezes que nós vamos fazer a obra de Deus, nós precisamos estar limpos diante de Deus. Não tem como você sair da sua casa para fazer a obra do Senhor, para ir abençoar alguém, se você não estiver limpo diante de Deus. Todas as vezes que for fazer algo para o Senhor, dobra o seu joelho, peça perdão a Deus e depois você vai, porque Ele estará contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que trabalham para o reino, mas ela não vive o que Deus quer que ela viva. Então, de nada adianta, minhas amadas. Nós precisamos viver para depois trabalhar para o nosso Deus. Nós precisamos ser curadas para depois curar. Como nós podemos curar alguém se nós não fomos curadas ainda? Primeiro, nos curamos, depois ajudamos. E a mudança, ela precisa começar em mim. A importância do discernimento espiritual, ela é muito grande na nossa vida. Neemias, quando ele chega naquele lugar que ele começa a trabalhar, ele sabia que existiam inimigos fora, mas lá dentro, o povo dele também tinha inimigos lá dentro que não aceitavam ele lá. Tinha pessoas lá dentro que falavam assim, mas como assim? Nós estamos aqui, aí vem um cara do nada, de fora, e quer fazer, e quer acontecer, e aí? Aqueles caras invejaram Neemias. E eles começaram a aprontar com Neemias. Eles começaram a contratar pessoas para fazerem mal para Neemias.
E Neemias, ele percebe que ele tem que lidar não só com os inimigos de fora, mas com os inimigos de dentro também. E quantas vezes acontece isso com a gente? Quantas vezes nós estamos ali fazendo a obra do Senhor e aparecem pessoas ali, às vezes, de dentro da igreja mesmo, tentando nos derrubar. E aí você desanima, você fica triste, e aí você fala, não vou fazer mais não. Mas sabe o que o Senhor te diz hoje? Que é para você continuar o legado que Ele te deu, que é para você continuar fazendo a obra que o Senhor colocou no seu coração. Não pare, não pare. Tenha discernimento espiritual. Neemias, ele tinha o discernimento espiritual, mas ele tinha também a palavra do Senhor no coração dele. Neemias estudava a palavra, Neemias sabia o que ele podia fazer e o que ele não poderia fazer. E quando ele estava naquele lugar, as pessoas, um homem chegou nele e falou assim, Neemias, está vindo um pessoal aí para te matar e eu quero te esconder no templo. Venha para cá, venha para o meio do templo, e aqui no meio do templo ninguém vai chegar perto de você, ninguém vai tocar em você. E na hora, Deus tocou no coração de Neemias, e Neemias lembrou das escrituras, porque Neemias estudava as escrituras. Neemias estava diante da palavra de Deus. Ele não só orava, ele não só jejuava, ele não só tinha discernimento espiritual, mas ele estudava as escrituras. Nós precisamos, amadas, estar diante da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Não adianta só você jejuar, não adianta só você orar, se você não estiver diante da palavra de Deus, se você não estiver estudando as escrituras para saber como lidar com as situações. Quando aquele homem disse para Neemias, vem, vamos lá para o meio do templo, Neemias viu que aquele homem era um grande inimigo que queria matá-lo. Porque ele sabia que para ir para o meio do templo tinha que ser sacerdote. Neemias não era um sacerdote. Ele sabia que se ele fosse para o meio do templo, ele ia morrer. E aí ele entendeu que Deus estava com ele mesmo. Ele entendeu o que estava acontecendo naquele lugar. E Neemias continuou com o seu trabalho. Porque nem todas as pessoas que têm nome de profeta, têm título de homem e mulher de Deus, são realmente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que estão ali fingindo, mas não tem nada a ver com o nosso Deus. Não conhece o nosso Deus como deve conhecer. Então, que nós possamos ter discernimento, que nós possamos entender e estudar a palavra do Senhor, porque quando chegar alguém que não é de Deus, você vai perceber e você vai expulsar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós estivermos diante de Deus, diante da palavra de Deus, o Senhor nos revela o que é certo e o que é errado. Nós podemos lembrar de Eliseu. Eliseu, quando ele estava naquela idade avançada, quando ele estava já cego, não enxergava mais nada. Ele estava ali na casa dele, orando ao Senhor. E o rei Jeroboão, ele teve problemas com o filho, que estava doente. Mas antes disso, ele já tinha tido muitos problemas com Eliseu, porque todas as vezes que ele procurava Eliseu como profeta, Eliseu falava a verdade para ele, e ele não aceitava, ele queria ouvir uma outra coisa. E o Senhor usava Eliseu para falar a verdade com aquele rei. Então o rei não queria mais ter com Eliseu, mas ele reconhecia Eliseu como um grande profeta. Será que nós estamos sendo reconhecidas como grandes mulheres de Deus? Será que antes de falar conosco as pessoas temem? Ou será que é falar com qualquer outra pessoa? Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, aquele rei, ele fala para a esposa dele, ó, eu não posso ir, mas você ele não conhece. Então você vai disfarçada e chega lá, você pergunta para ele o que vai acontecer com o nosso filho. Se o nosso filho vai viver, se o nosso filho vai morrer, o que vai acontecer, porque eu preciso saber. E ele é profeta, ele é um homem de Deus, ele vai saber te responder. E aquela mulher vai disfarçada, porque na cabeça dela ele não ia conhecê-la, porque ele estava cego. Mas quando aquela mulher chega no portão
da casa de Eliseu. Ele diz assim: entra, o que queres, mulher do rei Jeroboão? Olha que coisa linda. Ele não enxergava com os olhos físicos, mas espiritualmente, o Senhor já tinha mostrado para ele que aquela mulher ia lá, que aquela mulher ia ter com ele, e ele já estava preparado para receber aquela mulher, porque a visão do discernimento espiritual já estava com ele. O profeta era cego, era avançado em idade, mas o Espírito Santo estava com ele. Ele era um homem de Deus, independente da situação física que ele estava. Às vezes as pessoas olham e dizem, mas é crente, por que está enfermo? Mas é crente, por que está passando por essa situação? Por que está num leito? Por que está doente? Por que a doença não pode chegar até a gente? Por que a enfermidade não pode chegar até a gente? Por que a luta, a prova não pode chegar até a gente? O que não pode chegar até a gente é a doença espiritual. A física, ela chega sim. Paulo diz que ainda que for envelhecermos e nos cansemos, todavia o nosso homem interior, ele se renova todos os dias, porque ele é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias, ele precisava lidar com aquelas pessoas falsas, mas ele tinha o discernimento, ele tinha a sabedoria da palavra, e ele sabia que ali ele conseguiria passar. Porque antes de ir, ele orou, ele jejuou, e ele estava diante da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia que jamais ele venceria tudo aquilo se ele não tivesse diante de Deus, se ele não tivesse as ferramentas certas para estar naquele lugar. Deus, ele nos dá um talento, mas nós precisamos cuidar desse talento, nós precisamos ter intimidade com o talento que Deus nos dá. Deus te deu um dom e como você tem usado ele? Porque de nada vale esse dom se você não usá-lo. Às vezes a gente fala assim, Senhor, me dá um dom, Senhor, me usa. Mas a hora que o Senhor te prepara para usar, o que você tem feito para ser usada por ele? O que você tem feito para caminhar na direção que o Senhor tem te dado? Quantas vezes o Senhor tem te dado a direção? E você tá, não, Senhor, mas eu preciso de outra direção, porque não é essa direção que eu quero. E o Senhor te diz hoje, a direção é minha, filha. Não é você que toma a direção, sou eu que tomo a direção. E se você for na direção que eu estou te dando, você não vai ter problema. Porque a direção é minha, eu sei por onde você tem que passar, eu sei qual é o caminho que você tem que passar, e você tem dito, Senhor, mas esse caminho que o Senhor tem me dado só tem espinhos. Filha, eu estou contigo. Cada espinho desse que tem te furado, eu tenho tirado e tenho passado a cura, o remédio. Será que você não tem visto quantas lutas tem passado? Quantas situações tem passado e eu tô ali passando bálsamo, eu tô ali curando as feridas, porque é um processo e você precisa passar por esse processo. Você não vai chegar onde você quer chegar se não passar pelo processo. O processo está doloroso, está doendo, mas é um processo que o Senhor tem preparado. Amados, tudo que vamos fazer, nós precisamos estar na direção do Senhor. Quando a minha filha precisou ir fazer faculdade, eu falei, Senhor, eu preciso de uma confirmação, Pai. É uma faculdade difícil, é quase 600 quilômetros da minha cidade. Ela nunca saiu daqui, ela sempre esteve perto de mim. Então, Senhor, nos dê direção. Ela passou, mas ela só vai se o Senhor confirmar. E eu disse, filha, nós vamos esperar uma confirmação do céu. E naquele dia que nós falamos isso, o Senhor mandou 2 profetas na nossa casa. A Ana Paula e mais uma amiga dela. Elas foram na minha casa, elas não sabiam de nada. E o Senhor usou as 2 para falar. E eu me lembro como se fosse hoje. O Senhor falou lá em Abraão, sai da tua terra. O Senhor foi muito claro. Sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua parentela e eu te mostrarei.
e lá farei de ti uma grande nação. Não tinha como não ser confirmação. Nós precisávamos de uma confirmação muito grande, porque era uma faculdade particular, era uma faculdade cara, era uma das melhores faculdades do país. E eu falei, Senhor, o que é isso? E antes o Senhor já tinha mostrado tudo para ela, porque o sonho dela era medicina, e o Senhor mostrou para ela que ele não queria ela na área da medicina, ele queria ela na área da odontologia, ele mostrou em sonho para ela tudo isso antes. E ela falou, mãe, eu não vou fazer medicina, eu vou fazer odontologia porque o Senhor me mostrou. Eu falei, amém, filha. E ela passou em 6º lugar, naquela uma das melhores faculdades do país. Eu falei, filha, e agora nós não temos condições. Mas se o Senhor falar, vai, você vai, porque Ele vai te dar condições. E o Senhor mandou a Ana Paula e mais uma amiga dela na nossa casa. O Senhor confirmou. E ali nós começamos a nossa luta. Porque quando o Senhor confirmar algo na sua vida, não quer dizer que o caminho vai ser só alegria. Não quer dizer que o caminho vai ser só bênção. O caminho vai ter espinhos, amada. Vai ter espinhos e não são poucos espinhos. A Ana Laura, ela foi para a faculdade. No 2º ano de faculdade, ela foi morar com uma amiga. E antes dela ir morar com essa amiga, não buscou a Deus primeiro para ver se tinha mesmo que morar com essa amiga. Morou 3 meses, a amiga não deu certo. Conclusão, ela não tinha onde morar. Ela não tinha onde colocar as coisas dela. E nós fomos orar, com 1 ano de faculdade. E naquele momento eu falei, Senhor, tu mandou a minha filha ir, e agora? Ela não tem lugar para ficar. Nós não temos condições de alugar um lugar sozinho. O que eu faço? E aí ela tinha uma amiga daqui da nossa cidade que morava lá, deixou ela guardar os móveis dela lá. E aí um dia eu fui para conversar com ela, eu falei, filha, você quer ir embora? Nós vamos embora. Ela falou, mãe, eu não posso ir embora, porque eu preciso cumprir a promessa que o Senhor fez. Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, e eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, então eu preciso ficar. Eu falei, filha, mas nós não temos o que fazer, onde você vai ficar, como você vai ficar? Ela falou, mãe, eu dou um jeito. E nós guardamos aqueles móveis dela na casa da amiga, e naquele momento eu coloquei ela no meu colo, e ela chorou muito no meu colo, e eu disse, Senhor, o que é isso? Como eu vou deixar a minha filha aqui? Ela não tem lugar para ficar, Senhor. E o Senhor disse no meu coração, naquele momento, com ela no meu colo, filha, eu estou cuidando, eu estou tratando com ela. E se você não me deixar tratar com ela, como ela vai ter uma vida espiritual de intimidade comigo? Eu não vou deixar que nada aconteça com ela, mas deixa eu tratar. E naquele momento eu falei, filha, você vai ficar, mas se não der certo, filha, por favor, vai para casa, porque você tem uma casa, você tem um lar. E aí ela ficou ali, eu vim embora angustiada. E tinha dias, amada, que a minha filha me ligava meio-dia, que ela saía da faculdade, e ela falava, mãe, hoje eu tô aqui na frente do prédio da Isa, mas eles não me deixam entrar só quando ela chegar, e ela só chega às 5 horas da tarde. Eu falei, filha, mas ela ligou aí no prédio, conversou, mãe, mas eles falaram que eu não posso entrar se não for junto com ela. E a minha filha não tinha R$1 para comer. E ela sentava na sarjeta, na frente daquele prédio, meio-dia. Eu com um prato de comida na mesa, minha mesa posta para almoçar com meu esposo. E a minha filha não tinha o que comer, não tinha R$1 para comer. E eu falava, filha, você tá com fome? Ela, não, mãe, eu não tô com fome, pode ficar de boa. Mas eu sabia que ela estava. E ali ela ficava estudando, porque ela tinha prova no outro dia. Ali ela ficava até 5 horas da tarde, até a amiga dela chegar, para ela poder entrar para dentro, tomar um banho. Amados, isso não foi um dia nem 2 dias, foram 3 meses que eu vivi isso. E aí teve um dia que ela estava na frente daquele prédio, eu falei, filha, olha ao seu redor. Qual prédio desse você gostaria de morar? Ela, mãe, se fosse para eu escolher, eu ia querer morar no Prêmio, claro, é o melhor que tem aqui. Eu falei, então, filha, você vai na imobiliária e vai ver se tem algum disponível aí nesse Prêmio. Ela, mãe, você tá ficando louca? É o lugar mais caro que tem aqui. Eu falei, filha, você vai lá.
Porque o Senhor está te mandando, o Senhor te diz que hoje acaba todo o teu sofrimento. Então você vai lá. Mãe, a senhora tem dinheiro? Eu não tenho, mas nós somos filho do rei, que é dono do ouro e da prata. E você vai lá naquele lugar e você vai escolher. E ela pegou a mochila dela e foi até a imobiliária. Eles falaram que tinha um, ela foi lá ver. E quando ela abriu, ela fez um vídeo e falou: mãe, olha isso daqui, que lugar é esse? Eu não tenho condições de morar aqui. Eu falei: é aí que você vai morar. Porque os 3 meses de experiência com o rei já passou. E o Senhor te dá o melhor lugar hoje para morar. Amadas, foi algo assim sobrenatural. Para morar naquele lugar, a pessoa tinha que ganhar no mínimo 10 salários mínimos. O fiador precisava ganhar no mínimo também 10 salários mínimos. Eu ganhava 1 salário mínimo. O meu cunhado, que foi fiador, ganhava 3 salários mínimos. Nós fizemos a papelada e eu não sei como, no mesmo dia foi tudo aprovado. Passaram-se 2 dias, a minha filha estava dentro daquele apartamento, morando naquele lugar. E ela falava: mãe, como que nós vamos pagar? Eu falei: filha, fique em paz, porque o Senhor vai preparar. E o Senhor preparou todos os anos de faculdade dela, naquele lugar. Ela morava no melhor lugar que tinha, ela estudava na melhor faculdade que tinha, e você pode me perguntar como você pagou tudo isso? Não sei, porque não fui eu, foi o rei. O Senhor te diz hoje, se tem algo no seu coração, se o Senhor aprovar, amados, vai, siga o que o Senhor tem. Se no meio do caminho tiver espinhos, passe pelos espinhos, mas não desista do que Deus colocou no seu coração. Se a minha filha tivesse desistido, hoje ela não tinha o consultório dela, hoje ela não tinha a vida que ela tem diante de Deus, diante do homem. O homem olha e fala: mas como ela chegou lá? Ela não tinha nada. Como ela estudou na melhor faculdade, como ela morou no melhor lugar, como hoje, depois de apenas 2 anos de um término de faculdade, ela já tem um consultório dela, ela já tem os pacientes dela. Como? É só o Senhor que faz isso. E o Senhor fez na vida da Ana Laura, o Senhor pode fazer na sua vida também. Basta você crer, basta você acreditar, basta você caminhar. Não se preocupe com os espinhos que vai ter no caminho, porque os espinhos, eles fazem parte. Se eu tivesse desistido, se eu tivesse trazido ela de volta, ela não teria chegado onde ela chegou e onde ela ainda vai chegar, porque o Senhor, eu sei que o Senhor tem muito mais. Então continua caminhando, continua diante da presença de Deus. Neemias chegou naquele lugar, Neemias não sabia o que fazer, mas Neemias foi. Existiam espinhos, tinha pessoas até que queriam matar ele, mas ele continuou. Ele reergueu aqueles muros, ele deixou tudo pronto para depois voltar para a vida dele. Ele precisava ter feito aquilo? Não, ele não precisava. Ele estava bem, a vida dele estava bem, estava tudo bem. Mas ele parou tudo, ele parou a vida dele, ele parou tudo para ir lá poder ajudar o povo dele. Às vezes o Senhor pede algo para nós, e o que a gente faz? Ah, Senhor, estou tão ocupada, minha vida está tão difícil, como que eu vou fazer? E o Senhor te diz nesta manhã: filho, eu tenho te dado uma direção. Cadê a direção que eu te dei? Porque você tem olhado para a direita, olhado para a esquerda? É para você olhar reto, eu tenho te dado a direção do que fazer. Eu já tenho dito para você que dos seus eu cuido, porque tanta preocupação com os seus. Porque todas as vezes que você dobra o joelho é só para pedir pelos seus, meu Deus. O Senhor manda dizer, nós temos que falar. Quantas vezes nós dobramos o joelho, pede pelo esposo, pelo filho, pelo irmão, pelo primo, pelo tio. Gente, está na hora de entregar os nossos nas mãos do Senhor e começar a fazer a obra do Senhor de uma forma diferente. Porque não é só os nossos que precisam, os nossos Deus cuida. Quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, dos nossos, o Deus Todo-Poderoso cuida. Deus jamais abandona um filho teu. Então continue a obra do Senhor. Hoje o Senhor deixa bem claro para nós
que Ele precisa de nós nessa terra. O tempo está acabando. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas morrendo espiritualmente, quantas pessoas se suicidando dentro da igreja, fora da igreja, jovens, e a gente tem feito o quê? Às vezes a gente chega na igreja, vê alguém tristinho lá, algum irmão que faz 2, 3, 4 semanas que não vai na igreja. E o que a gente tem feito por esses irmãos? Depois, quando algo acontece, é fácil julgar. É fácil dizer, irmão, tá no mundo mais, né? Coitado, né? Ficou tanto tempo sem... Por que que ele ficou sem ir na igreja? Por que que ele foi para o mundo? Por que que ele perdeu aquela intimidade que ele tinha com Deus? Não julgue seu irmão, procure saber o que está acontecendo, procura sentar com ele, procura orar. Se você não tem palavras, chore com ele, abrace, cuide, porque não existe nada melhor que um abraço. O abraço cura, amados. O abraço, ele cura doenças que para o homem é incurável. Quantas pessoas têm passado por psicólogo, por psiquiatra, e às vezes apenas um abraço cura essa pessoa. Às vezes essa pessoa tem tomado tantos remédios, e apenas um abraço cura essa pessoa. Ajuda essa pessoa a voltar para o caminho. Porque sair do caminho é fácil. Em poucos segundos, em poucos minutos, a gente entorta e sai do caminho. Agora, voltar para o caminho reto não é fácil. Na maioria das vezes, a gente precisa de ajuda. E que nós possamos entender hoje que o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para falar o quanto você é forte, o quanto você é guerreira, mulher, e o quanto o Senhor precisa de ti nesta terra. Porque o Senhor precisa de você e de mim para continuar a obra dele. A obra dele só pode continuar se for comigo e com você. Porque um dia alguém chegou em você e falou de Deus. Algum dia alguém chegou em você e ministrou algo de Deus no seu coração e você recebeu. Então é isso que nós temos que fazer. Pegar a nossa vida, pegar os nossos problemas, colocar numa caixinha, entregar na mão do Rei, do Todo-Poderoso e ir lá ajudar aqueles que precisam. Porque foi para isso que o Senhor te escolheu, para ajudar quem precisa. E aí você tem dito a Rosângela, mas você não sabe o que eu tenho passado aqui na minha casa. A situação aqui tá difícil. Tem faltado as coisas. Eu não tô legal com o meu esposo. Meu filho tá dando trabalho. Eu já não sei mais o que fazer. Eu estou triste, eu estou angustiado. Eu não tenho vontade de sair da cama. Eu não tenho vontade de fazer nada. E sabe o que o Senhor te diz, filha? Hoje eu te pego no colo. Hoje eu te pego no colo. Hoje eu te abraço. Hoje eu cuido de você. Hoje eu te curo, para que você possa ajudar outras mulheres que estão passando o que você está passando. Ah, Senhor, como é difícil. Como é difícil estar, Senhor, numa situação em que eu não tenho vontade de sair de dentro da minha casa. Que eu não tenho vontade de sair do meu quarto. Que eu já não tenho mais vontade nem de olhar para o meu esposo, de fazer uma comida, de cuidar dos meus filhos. E o Senhor te diz hoje, filha, eu estou contigo, eu nunca te deixei. Hoje eu pego na sua mão de uma forma diferente, hoje eu te curo. Hoje o Senhor está curando mulheres aqui para que elas possam curar outras mulheres. Hoje o Senhor está gerando testemunho. E eu tenho certeza que no nosso próximo encontro, tem pessoas aqui que vão testemunhar o que Deus fez, porque hoje Deus está curando, hoje Deus está tratando, hoje Deus está tocando lá dentro, hoje Deus está tratando lá na alma aquelas feridas que estão no inconsciente, feridas que às vezes você diz, eu passei tanta situação, eu perdoei, mas o seu inconsciente não perdoou, porque todas as vezes que você lembra de algo que fizeram com você, dói, machuca, você não conseguiu perdoar ainda.
Mas o Senhor te diz hoje eu te ensino a perdoar, filha. Perdoa, porque eles não sabem o que fizeram, eles não têm noção do quanto te machucaram. Ah, Senhor, como tem mulheres aqui, Pai, que já não suportam mais essa dor, Pai. Que não conseguem perdoar, Senhor, o que foi feito para elas, Pai. E elas estão dizendo, Rosângela, é porque você não sabe o que fizeram comigo. Mas o Senhor te diz hoje, filha, eu sei o que fizeram com você. E eu te peço, perdoa. Perdoa porque é uma vida nova, é tudo novo, é recomeço. Esse perdão vai servir para você, para sua cura. E através desse perdão, através dessa cura, você vai ajudar outras pessoas. E através desse perdão, através dessa cura, é vida nova. Você vai ver como eu vou abrir portas para você. Portas que estavam fechadas, que você achava que não ia mais abrir, portas de ferro, que você tem olhado impossível de abrir, e o Senhor te diz: hoje eu abro portas para você, mas abra esse coração, perdoa, 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 porque eu estou começando um renovo na sua vida. Eu abro portas e as pessoas vão olhar e vão falar: como assim? Do dia para a noite? Não, não foi do dia para a noite. Você sabe o que você passou para chegar onde Deus vai te colocar. E hoje Deus diz, Ele está abrindo porta para pessoas aqui. Portas que estavam fechadas, portas que você achou que não ia abrir nunca mais. O Senhor te diz: eu abro essa porta para você hoje, filha, para mostrar que eu sou Deus na sua vida. Deus está tocando em vidas aqui. Deus está abrindo portas de ferro aqui. Deus está colocando um caminho que já não tem mais espinhos. Você vai se assustar com o que Deus vai fazer, mas é Deus na sua vida. Continua adiante, continua no caminho que o Senhor te colocar. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias construiu aqueles muros, Neemias fechou tudo e Neemias voltou para o palácio. Ele voltou para o palácio pronto. Porque a glória de Deus, ela transforma pessoas. A glória de Deus, ela transforma homens medrosos em grandes homens corajosos. A glória de Deus nos faz enxergar os nossos próprios erros. A glória de Deus nos coloca numa subida para uma intimidade constante com Deus. A glória de Deus muda histórias. A glória de Deus faz com que eu fazia de errado já não faço mais. A glória de Deus, ela toca. E quem mentia já não mente mais. A glória de Deus toca e quem roubava já não rouba mais. Quando a glória de Deus toca, quem traía já não trai mais. Quando a glória de Deus toca, tudo muda. Porque a glória de Deus, ela é constante nas nossas vidas. A glória de Deus faz com que uma pessoa que só enxerga defeito no seu irmão começa a ver o seu irmão de forma diferente. Começa a ver o seu irmão com misericórdia. E quando você perceber que você está enxergando o seu irmão dessa forma, é a glória de Deus na sua vida. Quando você olhar para o seu irmão que é cheio de defeito e só enxergar coisas boas nele, é a glória de Deus na sua vida. Olha que coisa linda, alguém chegar em você e falar: mas você viu fulano, tá cheio de problema, cheio de erro, e faz isso, e faz aquilo, e você ia olhar e falar assim: então, mas ele também é uma boa pessoa. E conseguir enxergar características boas, é a glória de Deus na sua vida. É Deus te moldando para algo novo. E é isso que o Senhor quer de nós, e é isso que o Senhor nos diz nesta manhã. Eu quero você para algo novo, filha. Eu quero você enxergando como eu enxergo. Porque é a mesma coisa dos nossos filhos. Eles podem estar errados, a gente pode corrigir, mas a gente não aceita que ninguém corrige.
A gente não aceita que ninguém fale. A gente pode falar dos nossos filhos, mas se alguém vir falar, meu Deus, a gente vira umas leoas, não é verdade isso? Imagina o nosso Deus, tá lá no trono e de repente tô eu aqui, você falando do filho dele ali do lado. Ele vai estar feliz comigo e com você? Falando do filho dele? Presta atenção. Presta atenção no que você está fazendo. E a partir de hoje muda. Porque todas as pessoas têm defeitos e qualidades. E nós precisamos procurar a enxergar as qualidades. E quando vemos defeito, vamos orar e não comentar sobre os defeitos. Vamos orar. Porque Deus tem muito para fazer por mim, por você e pelas pessoas que precisam. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que possamos hoje enxergar o altruísmo no nosso coração. Que possamos ter o mesmo altruísmo que Neemias teve quando parou a vida dele, que estava uma bênção, para ajudar aquele povo. Que possamos entender que o altruísmo, ele precisa fazer parte da nossa vida. Nós precisamos amar os nossos irmãos como a si mesmo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a palavra que o Senhor nos colocou no meu coração. Eu agradeço a Deus por ter o privilégio de estar aqui, louvando e bendizendo o nome do Senhor com cada uma de vocês, mulheres. E eu creio que Deus tocou no coração de cada uma e que nós vamos viver milagres. Milagres diante de Deus, milagres diante da presença do Rei. E nós vamos contar e ajudar outras mulheres a viver milagres também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, Rosângela. Obrigada por essa palavra. Tenho certeza que em cada coração aqui, e Deus tem falado para a gente, né? Além de perdoar, né? Já é a segunda, quarta que falamos sobre perdão e ainda ajudar as outras pessoas. Jesus mesmo falou que ele veio para servir. Quem somos nós, né? A gente precisa servir. Glória a Deus. Deus abençoe. Alguém quer falar algo?